Então, pessoal, a gente está aqui com o Júnior Zanardi. Ele é o sócio lá da contabilidade que eu tenho nas minhas lojas, então eles fazem toda a parte de emissão de nota fiscal e cuidam de toda essa parte tributária de imposto, essa parte mais difícil que nós lojistas a gente não entende muito, né? Então, eu vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês. A ideia dessa aula aqui, gente, pode ser que seja uma aula um pouco longa, porque são algumas perguntas, mas a ideia é que você, que tem a sua loja virtual, ao assistir essa aula, você entenda o necessário, né? Eu estava conversando aqui com o Júnior, o básico necessário para que você não fique no escuro. Porque também comentei com o Júnior, tributação, imposto, todas essas coisas, é como se fosse a regra do jogo. Tá ali e você tem que meio que aceitar como funciona. Então você não pode virar as costas para esse tipo de coisa, porque é bem importante. Então, eu acredito que essa pode ser uma aula que pode esclarecer muitas dúvidas que eu mesmo tinha no começo, antes de contratar o Júnior, e ele vai estar aqui agora à disposição para tirar essas dúvidas. Então, Júnior, se você quiser se apresentar. Beleza, Pedro, obrigado. Fala, pessoal. Então, eu sou sócio do escritório de contabilidade da ATC Zanardi e quando eu me tornei sócio, o principal objetivo foi transformar o escritório na contabilidade consultiva digital, que hoje é o nosso principal objetivo lá na ATC Zanardi. Já venho de uma experiência longa, né, sou formado em analista de sistemas, com uma experiência vasta aí na área fiscal. Trabalho muito forte na tributação, venho orientando a todos os clientes, empresários, enfim, quem procura a gente, para que desvencilhe esse nó que é a tributação aqui no Brasil. E transformando isso, logicamente, um pouquinho mais fácil, né? Para a gente não falar tanto na questão de legislação, transformar esse assunto no método mais prático possível e consultivo possível. Uhum. Então, Júnior, eu vou começar fazendo as perguntas aqui. A primeira pergunta que eu separei, não precisa se prender muito na formalidade para responder, pode responder de um jeito que você Legal. falou, para que as pessoas entendam mesmo, né? Não precisa entrar muito na parte técnica. Uma pergunta que muita gente tem no começo é se, pô, vou começar minha loja e tal, eu preciso abrir um CNPJ ou eu posso começar a vender no meu CPF logo de cara? O que você indica, né? O que pode, o que não pode? A primeira indicação, né, e falando de um método bem prático, é que você abra um CNPJ, constitua de uma forma legal esse CNPJ para que você possa ter formalidade no mercado e também para ter toda a transação de mercadoria, fornecedores. Por que Uhum, não fazer isso nunca pelo CPF? O CPF ele é tributado hoje pela legislação do imposto de renda pessoa física e ele tem uma carga alta. uhum, Então, todo tipo de renda que a pessoa física tem ou adquire que não é formalizada, como por exemplo um CLT, ele já cai na tabela do imposto de renda mais alta, que é a tabela de 27,5%. uhum, Para exemplificar e deixar uma forma bem prática aqui, muitas pessoas fazem essa pergunta para a gente e o exemplo que eu uso é o seguinte: você vai lá, adquire uma maquininha de cartão de crédito ou de cartão de débito, né, de operadora, para começar a fazer essa transação e muitas pessoas colocam essa maquininha no CPF. O que acontece? A operadora de cartão, ela passa toda a movimentação para o Banco Central. E isso está sendo tributado no seu CPF, ou no seja, quem está CPF. ganhando dinheiro é você, pessoa física. No final de tudo, você tem que fazer a contabilidade disso para fazer o imposto de renda e a Receita Federal, ela entende que isso, né, a legislação, ela entende que isso é uma tributação de pessoa física. E aí ela coloca na tabela aonde vai de 15 a 27,5% e aí onera todo a venda sendo não lucrativo. Então, Uhum. assim, a legislação, ela não prevê, ou seja, ela não proíbe de que você não faça isso no CPF. Então, qual que é a nossa orientação? Não fazer para não ter uma carga tributária alta, porque, logicamente, você vai ter que fazer custo de produto, enfim. Uhum. O outro ponto muito importante é que a gente vê na legislação a obrigatoriedade da nota fiscal para você poder fazer a venda desse produto. E quando você trabalha como CPF, você também não pode fazer essa venda sem nota fiscal. Então, é uma forma incorreta de iniciar, mas a legislação ela não trava, né? Ela não deixa, ela não faz com que você não faça. Uhum. Então é sempre por isso que a gente orienta a não fazer e não cair na carga tributária do imposto de renda pessoa física. É, Esse até, é o.
Até Desculpa. pra. Não, desculpa. Até pra ilustrar, tipo. Então, gente, por exemplo, vocês passaram ali na maquininha do site de vocês R$ 10.000. Se você fosse Uhum. pagar o imposto corretamente disso, você ia estar pagando aí, me corrija se eu estiver errado, R$ 2.750, né? Sobre esse valor, que provavelmente vai ser Exatamente. maior que o seu lucro. Então, se você for fazer tudo bonitinho pelo seu CPF, você vai estar dando um tiro no seu pé, né? Ao invés de se ajudar, você tá se atrapalhando, né? Vai acabar piorando. Exatamente. A tabela do imposto de renda, ela tem um teto, enfim, não vamos entrar aqui nas particularidades, porque senão Uhum. o assunto vai ficar longo, mas ela começa em 15% e vai até 27,5%, que são aquelas pessoas físicas, por exemplo, que recebem um aluguel. Ela tem um imóvel no nome dela, ela tem que receber um aluguel. É diferente de uma pessoa que compra um produto e vende um produto. Sim. Então ela tem outra legislação. Essa pessoa, ela tem um teto no imposto de renda, onde aproximadamente acima de R$ 1.900 ela já começa a pagar imposto de renda e isso vai subindo. A gente sabe que a tributação vai chegar em 27,5% porque você vai faturar até, como o MEI tem o limite de 81 mil, você vai faturar isso de 81 mil, você vai cair nos 27,5% e não E vai aí compensar. ferrou, né? E Uhum. aí ferrou. Fora que, é o que eu falei, eu resumi bastante, mas o CNPJ, ele formaliza e faz com que você faça a venda e a compra do produto da forma correta. Você não consegue fazer essa transação com o fornecedor. O fornecedor, ele vende, que é o que eu falo. Ninguém diz não. Todo mundo quer vender. Uhum. Mas aí depois o problema está com você, porque o fornecedor fez a coisa correta. Ele vendeu a mercadoria para você e você depois vai vender essa mercadoria de uma forma incorreta, que é no CPF, entendeu? Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro. Então aí, né, partindo desse princípio que não é uma boa ideia, você já até comentou do MEI, qual seria o próximo passo? Então, bom, eu vou começar, então, não vou começar pelo meu CPF, eu vou começar mesmo abrindo um CNPJ. Qual que é, então, a indicação para essa pessoa? Qual que é a forma? O primeiro passo de abrir um CNPJ é saber a forma que vai atuar, né? Hoje, como a gente está falando de e-commerce, você vai atuar aí no mercado virtual, então você tem que ter um endereço. Então, o primeiro passo, antes de tudo, é saber aonde você vai constituir esse CNPJ, qual o local que ele vai ser constituído. Por quê? Uhum. O endereço hoje, para um comércio mesmo eletrônico, ele é considerado uma loja física de rua, né? Assim, para exemplificar e ficar fácil. A Uhum. legislação é uma curiosidade, isso é muito importante. A legislação, ela não tem uma atividade de venda virtual. Ela Uhum. tem uma atividade de venda, de comercialização. Aí você diz no passo do CNPJ, quando você vai se formalizar, como você vai vender. Ah, eu vou vender fisicamente, eu vou vender porta a porta, eu vou É. vender através da internet. Então, para essa pessoa que não quer abrir, que não vai começar pelo CPF, né, ela quer começar da forma certa, ela deve abrir um MEI, certo? Exatamente. E o É, MEI, ele hoje, já é um CNPJ, né? exatamente. Hoje, Tá. por que é mais indicado o MEI? O MEI ele é mais indicado justamente por causa da tributação baixíssima, né? Você paga um imposto fixo por mês, então ele é o primeiro passo para a formalização de um CNPJ. Ele é um Uhum. CNPJ, ele é uma empresa, né? Ele já tem as obrigações de uma empresa é, e, e essa forma de formalização é a mais, vamos dizer que econômica hoje aqui no Brasil. Uhum. Perfeito, perfeito. Por exemplo, essa pessoa, então, ela quer abrir um MEI. O que que ela deve fazer? Ela deve ter um site para isso? É simples? Qualquer um consegue abrir? Como é que funciona? Hoje tem o site oficial do MEI, né, pelo governo, que é o portal do microempreendedor. Uhum. Qualquer pessoa tem acesso a esse site. Qualquer pessoa que está disposta a abrir o CNPJ com o MEI pode ir lá e fazer o cadastro. Mas a gente sempre orienta, né? Esse que é a nossa missão, essa aí que é o nosso objetivo. Sempre entrar em contato com a contabilidade ou com o contador ou quem tem conhecimento em fazer a abertura, porque assim, é um cadastro lá no site do microempreendedor, ele tem todas as observações Ocupações e o que pode lá. fazer. Uhum. Porém, quando você entra nesse cadastro, você já tem o primeiro passo que é dificultoso para quem está começando, que é fazer o cadastro na Receita Federal, liberar o acesso na Receita Federal. Então, Uhum. esse é o primeiro passo que já dá uma travada. Ali a gente recebe no escritório várias e várias pessoas que já travam ali naquele primeiro passo. O segundo passo, que a gente orienta que faça esse contato com a gente,
é porque no formulário começa a ter perguntas de questões tributárias. Então, por exemplo, qual vai ser sua atividade? Qual vai Uhum, ser o seu CNAE principal? Qual vai ser o seu CNAE secundário? CNAE é a classificação de atividade econômica nacional, né? O que a sua uhum. empresa vai fazer. Porque, fora os dados iniciais pessoais do microempreendedor, nome, telefone, endereço, começa as perguntas técnicas. Tipo, o que que E você vai aí, fazer, né? Meio que isso, né? O que que você vai exatamente. vender, o que que você vai comercializar, né? É a pergunta que eu mais recebo que o pessoal trava depois do acesso, que o pessoal consegue desvencilhar o acesso do governo, é qual que é meu capital social? Né? É a Uhum. primeira pergunta que o pessoal começa É, aí já. Qual é o meu capital social? pior que é bem. Eu lembro, esse daí eu coloquei acho que qualquer coisa. Isso, e aí o pessoal coloca assim, R$ 1, sabe, R$ 2. Então, o que que é o capital, né? O capital é o valor que você está investindo para fazer a formalização daquele CNPJ. Pode ser R$ 10? Pode, a legislação ela não tem capital mínimo, né? Uhum. Só não pode ser zero, pode ser R$ 1, pode ser R$ 1.000. Mas assim, a gente já começa a orientar, olha, quanto que você investiu para abrir essa loja? Você Uhum. vai, você vai investir em dinheiro, você vai investir em equipamento. Então começa toda essa formalização técnica, e aí o pessoal precisa da nossa ajuda para aí sim partir para o final da formalização, que é sair com o número do CNPJ manual. Uhum. Uma observação aqui muito importante é o município. O que que acontece? O município de São Paulo, ele tem uma integração automática com o site do MEI, que é o portal do empreendedor. Quando Tá. você abre um CNPJ em São Paulo, capital, tudo já está pronto. Você terminou de abrir esse CNPJ, você já pode ir lá começar a emitir sua nota fiscal, já está tudo legal, né? Para a cidade de São Nos, Paulo, para o estado, isso. Não, isso no município. O que acontece? Município, né? Quando você vai formalizar o CNPJ, você escolhe o estado. Então, hoje eu estou, por exemplo, estou dando um exemplo do estado de São Paulo, que é a legislação que a gente está exemplificando aqui. Uhum. Aí você pega o município do estado de São Paulo, vou dar um exemplo aqui, São Caetano do Sul. Tá. São Caetano do Sul não tem a integração automática com o portal do microempreendedor. Então, quando você termina de fazer a formalização do CNPJ, você tem um passo de ir até a prefeitura lá de São Caetano, no Atende Fácil, por exemplo, e fazer o cadastro da empresa para ficar com a formalização correta. Então, não é só ir lá preencher o cadastro no MEI e que está tudo certo, né? Você ainda tem esse passo quando o município não é São Paulo capital. Tá. Tá? Esse é o passo. Uhum. Durante após a formalização, você também vai ter que fazer a autorização para emissão de nota fiscal. Então, se você vai vender uma mercadoria, você tem que fazer essa autorização. Essa autorização, ela também não é automática. A gente tem que Uhum. fazer isso através da Secretaria da Fazenda. Tá. Aí vem uma outra observação. Finalizou a formalização, principal é você obter o certificado digital modelo A1 para poder tanto fazer a autorização quanto começar a fazer a emissão da nota fiscal. Tá. Aí uma pergunta. O MEI, ele é ou não obrigado a emitir uma nota fiscal? A legislação do MEI hoje ela prevê que o microempreendedor individual ele está obrigado a emitir nota fiscal quando ele faz uma transação com o CNPJ. Tá. Quando ele faz uma transação com o CPF, ele não está obrigado a emitir nota fiscal. Só que aqui a legislação ela tem um porém. Por quê? Ela diz isso, mas ela não mensura a atividade de serviço ou a atividade do comércio. E aí a gente tem que subir um pouquinho de legislação, que é a legislação do Estado, aonde diz que para transportar qualquer tipo de mercadoria em território nacional, você é obrigado a acompanhar a mercadoria de uma nota fiscal. Tá. Ou seja, no caso do comércio, se você vende uma mercadoria para CPF ou para CNPJ, você é obrigado a emitir uma nota fiscal. Uhum. Entendi. Entendi. E aí, uma pergunta. Quanto que custa ser MEI, né? O cara ele vai ser MEI, aí ele vai ver lá como que ele vai fazer, se ele vai emitir a nota fiscal. Você recomenda aqui que ele emita na nota fiscal, né? Porque tem todo o produto, igual você disse, toda a mercadoria tem que estar acompanhada de uma nota fiscal. Só que quanto que custa você ser MEI? Porque às vezes as pessoas acham que é uma parada meio cara ou nem tem noção, né, de quanto custa. Como você disse,
a forma mais barata de você ter um CNPJ hoje é através do MEI, né? O primeiro degrau ali de uma empresa. E aí, tipo, a minha pergunta é, quanto que custa você ser MEI? A tributação do MEI ela é muito simples, né? A tributação do MEI ela prevê 3 tipos de impostos e isso já está incluso em uma única guia quando você paga aquela guiazinha que sai quando você formaliza o MEI, que é o imposto. Tá. Então, a junção dessas guias, elas totalizam aí uma média hoje de R$ 65, tá? Então, esse é o valor que você vai ter para poder fazer a sua venda no MEI. Por mês, Sabendo, né? por mês, R$ 65 por mês. Aqui eu vou entrar no valor limite do MEI, que é R$ 81.000 por ano, né? Então você pode faturar até R$ 81.000 por ano no MEI. Então você paga R$ 65 por mês para poder faturar até 81 mil. Entendi. Dentro do MEI, essa tributação ela é feita da seguinte maneira. Você vai contribuir para o seu INSS, que é a sua aposentadoria. Você vai contribuir para o ICMS, que é o imposto sobre a mercadoria. E se você também tiver uma atividade de prestação de serviço, você tem o ISS. Por que eu falei desses 3 impostos? São os 3 impostos que o MEI prevê. Quando você abre uma empresa só do comércio, aí você vai pagar o valor só referente ao INSS e só referente ao ICMS. Então, esse valor ele vai ficar, em média, R$ 62. Eu falo em média porque ele tem sempre um ajustinho Uma flutuação aí. Uma né? flutuação. Tá, perfeito. Mas são esses 3 impostos e uma média de R$ 65 por mês. Então, aqui a gente está falando do pessoal que vai ter uma loja virtual. Então, o cara está começando, ele vai abrir o MEI, ele tem um teto ali anual de faturamento de R$ 81 mil e ele vai pagar uma mensalidade de R$ 65 por mês. Aí, beleza. A ideia aqui, né, que nossos alunos eles cresçam tal, e passem esse faturamento de 81 mil. Aí, qual que é o próximo passo? Beleza, ele estava pagando R$ 65 por mês e agora, ele viu que pela previsão dele, ali pro final do ano ele já vai estar passando, né, vai virar o ano, ele percebe que, pô, já tô vendendo muito mais que 81 mil, o que eu devo fazer agora? Não, legal. Antes de falar do próximo passo, depois que você vai atingir aí um faturamento acima de 81 mil, eu vou fazer aqui a observação do passo que você tem que prever isso com antecedência. Tá. Porque a legislação ela prevê o seguinte quando você fala de tributação e valores. Você só pode entrar no MEI ou sair do MEI, né, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro de todo ano. Então, se você prevê, você abriu um negócio, está indo legal, está indo bacana, então você prevê aí que no próximo ano você já tem a possibilidade de fazer essa migração, você tem que entrar em contato. Tem essa janela aí de janeiro, né? Janela, exatamente. E é muito importante porque essa data começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de janeiro. Outro passo... Isso, só fazendo um parênteses, isso é uma parada muito interessante, porque eu não sabia. Eu tinha passado lá o teto de faturamento do MEI e eu achava que qualquer momento eu poderia, agora é só chamar o... Não é assim, né? É só em janeiro e, perdeu o bonde, aí acho que tem um monte de burocracia lá que tem que resolver depois, né? A burocracia, ela é em cima do valor, por quê? Se você não prevê isso antes, com antecedência, fazer o projeto, você vai ter que pagar o imposto do ano que você ultrapassou, retroagido a janeiro. Então vamos supor que você está lá em junho e, puta, vou ultrapassar o MEI, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não é impossível, né? Você pode fazer isso, mas aí você vai ter que arcar com a parte tributária, que na hora que você desenquadrar, ou seja, você sair, nós da contabilidade, aí é só a gente que faz esse tipo de trabalho. Quando eu digo só a gente, a parte técnica, tá? A gente tem que calcular a sua venda desde janeiro deste ano e vir trazendo esse imposto mês a mês, como se você fosse... Você nunca foi MEI, né? Você nunca foi MEI nesse ano, como se fosse isso, né? Isso, exatamente. Entendi. Então, qual que é a dica que eu dou? Planejamento em janeiro, planejamento quando vai abrir. Outro ponto importante também, quando você abre o MEI, a gente fala de poder faturar 81 mil, mas ele é proporcional à data da abertura. Então, se eu abrir o MEI em janeiro, eu posso faturar 81 mil.
Agora, se eu abrir o MEI em junho, eu só posso faturar metade, porque aí eu só vou ter 6 meses de faturamento. Entendi. E aí o que vale é exatamente esse limite da proporcionalidade, né? Então vamos supor que você só pode faturar 30 mil aí, 30 e poucos mil, 40 mil, né? Que você abriu no meio do ano, e você vai ultrapassar. É a mesma regra, você tem que retroagir a data de abertura. Tá? Então esse é o ponto antes para falar. Eu não sabia disso, não. Porque o MEI, o que acontece? Você pode sair do MEI de algumas formas. Se você ultrapassar 81 mil, ou se você precisar registrar um segundo funcionário. O que acontece? O MEI, ele tem o benefício de você poder ter um funcionário, e aí a legislação ela é igual, né? Os valores que você paga de tributo hoje, aí, de impostos sobre um funcionário, é a mesma coisa como se não fosse MEI, então para isso não tem particularidade. Tá. Vai pagar FGTS, vai pagar INSS, tudo direitinho. Só que quando você precisa contratar um segundo funcionário, aí a legislação ela te dá um benefício. Porque quando você vai contratar o segundo, aí o MEI ele entende que não foi por causa do faturamento, foi por causa de uma necessidade de uma segunda mão de obra que você vai contratar. Aí vem a particularidade que aí você não tem penalidade. Aí a gente consegue fazer essa transição sem nenhum tipo de penalidade tributária e financeira. Só assim, né? Só assim. É a única forma de você não retroagir o imposto é quando você contrata mais de um funcionário. Entendi. Perfeito. Beleza? Existe aí um projeto de lei agora, né, que ainda não foi aprovado, mas eu acredito que sai ainda esse ano, que vai subir o faturamento do MEI para acima de 100 mil reais, e também vai poder contratar 2 funcionários. Entendi. Aí tem que ficar atento aí para esses pontos, né? Então, aí a gente tá falando que a pessoa ela vai ter um próximo passo aí depois do MEI, e então, agora falando sobre mim, assim, né? No meu ponto de vista, aí você me corrige se estiver errado. Pro cara que tá vendendo online, né? O comerciante, o próximo passo depois do mês seria o Simples Nacional, então. Na verdade, o pessoal costuma dizer isso, né, na prática, mas o MEI já é um braço do Simples Nacional. O que acontece é que quando ele deixa de ser MEI, ele vai ultrapassar o faturamento, ele vai contratar o segundo funcionário, aí ele passa a ter a tributação em cima do Simples Nacional fora do MEI, e aí começa a carga tributária com outra legislação que prevê outras regras, outros limites, mas que tem o mesmo objetivo e que tem a mesma sequência. Tudo tem limite de faturamento, valor de imposto, mas o próximo passo é ser o segundo braço do Simples Nacional, que é deixar de ser MEI. Perfeito. Acho que ficou claro. Então, o Simples Nacional, ele é o MEI, ele já tá no Simples Nacional, só que ele é tipo um degrau anterior, assim, né? Tipo, como se fosse isso, né? Exatamente. São faixas, né? São evoluções. Você entra no Simples Nacional como MEI, depois você sai do MEI e entra no Simples Nacional, que a gente costuma dizer na prática assim, saí do MEI e agora eu sou simples. Né? Mas está tudo dentro de uma legislação com regras para cada tipo de tributação, porque o MEI nada mais é do que um tipo de tributação. Sim. Tá? E também uma coisa que eu demorei de entender, né? Eu acho que é legal você esclarecer. Depois do MEI, então, depois desse teto de 81 mil, né? Falando hoje, na data de hoje, 81 mil de teto de faturamento, o Simples Nacional ele vai ser a menor alíquota que um comerciante vai encontrar, certo? Para pagar de imposto. Não tem como pagar menos do que o Simples Nacional, certo? Depois que você passou o faturamento de 81 mil, não tem como, ou tem como? Aí vem um passo importante que é assim, existe como, mas não existe uma menor alíquota que o Simples. Tá? Então, existem outras regras de tributação fora do Simples que não são vantajosas para quem está começando, mas existe uma forma. Mas a mais econômica, hoje, a mais viável financeiramente, é iniciar no Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional, ele tem o primeiro teto de faturamento limite de 3 milhões e 600. Então, a gente entende aqui, lógico que pela experiência, estudo, de que quem tem um comércio virtual e vai faturar menos de 3 milhões e 600, a forma mais viável econômica para ele é ser Simples Nacional. Exato. Né? Então,
Isso é um estudo, né? Isso Isso não ao é uma ano, regra. né? É, o Isso ao 3 ano, milhões ao ano, certo? Exatamente. E Uhum. vale lembrar que isso não é uma regra. Quando você sai do MEI, você pode ter outras formas de tributação. É que economicamente mais viável é ser do Uhum. Simples Nacional. Que custa menos, né? Que custa menos É o Simples Nacional. é o Simples Nacional. Perfeito, perfeito. Aí uma dúvida, né? Aí eu posso até talvez complementar um pouco, porque essa parte talvez mais operacional eu tô bem por dentro. Eu queria que você explicasse só o que é uma nota fiscal e como que faz para emitir. Por exemplo, o cara, beleza, agora ele então vai ter que emitir nota fiscal. Como que funciona? E aí depois que você falar, eu posso até complementar um pouco aqui. Não, beleza. A nota fiscal, ela é o documento previsto pela legislação para acompanhar a mercadoria. Então, quando você emite uma nota fiscal, ela serve tanto para elaborar toda a tributação, ou seja, dentro dela vai estar escrito quem vendeu, que é o emitente da nota fiscal, quem vai receber, que é o destinatário da nota fiscal, os produtos que vão estar contidos dentro dessa nota fiscal, valor unitário, quantidade, valor total e os impostos que estão dentro dessa tributação do Simples Nacional. Então, tudo está lá dentro dessa nota fiscal. Uhum. O objetivo dela é tanto mostrar para a legislação, para o governo, que você está emitindo a nota fiscal e você vai ter a tributação, que também para acompanhar uma mercadoria aí na rua, justamente para ter origem, porque toda mercadoria ela tem que ter procedência. Né? Por isso que a gente costuma dizer, essa mercadoria tem nota fiscal? Olha, você tem que ter nota fiscal da mercadoria. Por quê? É a procedência. Nela está contida toda a origem, quem vendeu, quem comprou, que dia foi, que hora foi, em que local, como, qual produto. É por isso que é muito importante você sempre ter... No mundo ideal, isso aí meio que, não importa, né? Mas no dia que der uma bucha, é bom que tudo esteja bonitinho, né? Eu costumo dizer para os clientes que a nota fiscal é um contrato de compra rápido, né? Porque ali está dizendo quem comprou, quem vendeu, quais são os produtos, quanto foi, né? Quanto foi e até se tem garantia, né? Porque a gente coloca lá no rodapé da nota, esse produto tem garantia de 1 ano. Então, o que a gente orienta os clientes? Quando vai emitir a nota fiscal, faz o detalhamento, utiliza os dados adicionais da nota fiscal, que muita gente não utiliza isso, para dizer, a operação foi por cartão de crédito, foi por débito, foi à vista, foi parcelado, tem garantia, não tem garantia, quanto tempo você pode devolver, se você pode. Então isso é muito importante estar dentro desse documento, porque em qualquer tipo de situação, seja ela fiscalização ou algum tipo de problema que ocorrer no transporte ou na mercadoria de defeito, para o fornecedor, ou seja, para o emitente, esse documento é o que vale ali de regra do que você fez. Então a gente pode... E para o consumidor, para o consumidor é uma garantia do que ele acordou com o fornecedor. Sim, é verdade, é verdade. Então a gente pode até dizer que agora falando da relação do comerciante com o governo, né? A nota fiscal ela é como se fosse uma notificação que você está dando para o governo. Eu vendi esse daqui por tantos reais, né? Para tal pessoa. Pode falar que é isso também, né? Que é uma forma de comunicação ali com o governo também, né? Da sua venda. É uma forma de comunicação com o governo e uma forma de garantia para ambas as partes para ter a origem do produto, ou seja, uma sequência, né? Ele saiu de onde? Ele é importado? Ele foi comprado aqui no Brasil? Onde era o fornecedor? Então, se você rastrear a nota fiscal e o puxando, produto... né? Puxando para trás. Isso. Porque o produto, quando chega na sua mão, como você é um comércio, você comprou de alguém, né? Esse alguém é um fornecedor CNPJ. E aí tudo tem uma sequência. Em uma necessidade de você provar essa origem, é para isso que tem esse objetivo da nota fiscal. Entendi. É bem interessante, né? Bem complexo isso. A legislação, ela entende que a nota fiscal é válida durante 5 anos, tá? Então, após 5 anos, não é que não tem mais validade, é que após 5 anos, o governo entende que não é mais necessário fiscalizar aquela nota fiscal. Entendi. Perfeito. Acho que ficou bem claro essa parte da nota fiscal. Aí uma pergunta, né? O cara ele é MEI, aí ele passou o teto de faturamento, aí ele quer se tornar um Simples Nacional. O que ele deve fazer? Como que funciona aí essa parte até da empresa de vocês? Onde vocês entram? A pessoa
pessoa que vai dar o passo de se transformar de MEI para simples, ela tem que entender que, assim, quando você é MEI, se costuma dizer aí no popular que você não precisa de contabilidade, né? Uhum. A gente orienta diferente disso, até porque a gente sabe que para você fazer planejamento, ter tudo registrado, é legal sempre ter a ajuda de um especialista, de um técnico, né? Uhum. E o Simples Nacional, a partir do momento que você vira simples, aí a legislação já é um pouco mais severa. Porque o MEI ele tem a obrigação de pagar aquele imposto por mês e somente isso, Só isso, né? né? Na verdade, não é somente isso. Ele tem que fazer, vou fazer um adendo aqui, ele tem que fazer uma declaração anual e se ele não fizer, ele tem uma penalidade. Então, quando você é MEI, além do imposto, você vai fazer essa declaração anual para dizer quanto você faturou. Uhum. Quando você se transforma em Simples Nacional, aí você já tem essa obrigação mensal, né? Então, todo mês você tem que fazer uma declaração para o governo, dizer quanto você faturou, para que a gente possa fazer o cálculo do imposto. Existe um sistema onde a gente acessa pela Receita Federal e esse sistema, ele é público, mas não é tão simples assim. Tem que ter conhecimento técnico para fazer o preenchimento dele, mas ele é público. O Uhum. empresário ele pode acessar. Só que aí você vai ter que ter o conhecimento para poder fazer a geração do imposto correto. Porque se você errar o preenchimento desse formulário do Simples Nacional, né, um formulário eletrônico lá no sistema, você paga o imposto errado. E pagou um imposto a maior, é aquele negócio que a gente costuma dizer, o governo fica quieto. Mas se você pagou a menor, o Aí negócio ele vem com... fala. Ah, Exatamente. entendi. Então, nessa transformação, vai existir diversas obrigações, né, tanto do Simples Nacional com a Receita Federal, tanto com a Secretaria da Fazenda, que é quem manda aí, quem estabelece as regras do Estado, e também da Previdência, que é o INSS. Então, para o pessoal entender, quando você se transforma em simples, tudo isso que estava em uma única coisa lá no MEI, que é o INSS, o imposto do Estado e a parte de tributação, ela começa a ficar separada. Então, a Ah, gente, contabilidade, a gente vai lá e avisa o INSS que você contratou um funcionário, que você vai ter agora uma retirada de um dinheiro, isso tudo para fazer a parte da aposentadoria. uhum. Aí a gente pega a parte do Estado, tem que pegar todas as notas fiscais, informar o Estado, e aí sim chegar na Receita Federal, que é o Simples, e pegar todo o faturamento. Então, tudo isso é dividido. Se você não fizer isso, você vai ter uma penalidade para cada coisa que eu falei. Então, tem uma multa para não entrega dessa declaração do MEI, tem uma multa para não entrega da Previdência, ou seja, lá do INSS. Então, para tudo vai existir uma multinha e a Uhum. gente, quando você soma esse valor de multa, não compensa. Era mais barato você ter contratado um especialista. Sim, sim, não, é. Isso aí é. Acho que tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo que, meu, beleza, acho que o pessoal às vezes começa no meio ali fazendo as coisas sozinho, né? Só que, meu, quando E você entra no Simples Nacional, acho que é, assim, obrigatório você ter uma contabilidade por trás, né? Até porque, meu, às vezes vão ter dúvidas que você não vai saber responder, o Google não vai conseguir te responder, e só um especialista mesmo, né? Acho que essa parte de consultoria também que vocês fazem de, pô, eu mando um WhatsApp ali perguntando uma coisa, daqui a pouco já vem uma resposta, meu, muito completa, é uma parada que, assim, já. Se fosse só isso, né? Se a contabilidade fosse só isso, já valeria a pena. Mas tem ainda toda a parte por trás de operacional, de vocês cuidarem das notas, avisarem tudo. Acho que é realmente obrigatório. Aí, só antes da gente encerrar aqui, eu queria que você, igual eu tinha comentado com você no começo, quando a gente, principalmente pessoal assim mais da minha idade, né, pessoal mais da minha geração, talvez quando pensa em tributação, imposto, a pessoa que é meio leiga, né, ela fala, vou sonegar, né, meu, não vou ficar pagando imposto. Pra que eu vou pagar imposto? Para os caras me roubar e tal. E eu queria que você, tipo, sei lá, com toda a sua experiência e com às vezes tudo que você já viu acontecer, às vezes até alguém se ferrando por conta disso, eu queria que você desse um recado assim final pro pessoal, né? Pra conscientizar mesmo, né? Porque talvez, só fazendo um adendo, tudo que eles estão vendendo online. E eles têm uma intermediadora de pagamento por trás. Com certeza essa intermediadora está declarando tudo para a Receita, né? Então. exatamente, é isso mesmo. Uhum. O que que acontece? A gente sempre dá essa dica pro pessoal e, assim, a gente orienta o cliente para que ele pague menos imposto e não para que ele não pague o imposto, né? Uhum. Não é legal, a legislação, lógico, não prevê que você não sonegue, porque senão você vai ter multa.
Então, qual que é a ideia? O especialista, o nosso trabalho é fazer você ter uma carga tributária pequena, sempre te orientar em pagar menos imposto. Mas nunca, infelizmente, quando eu digo infelizmente, enfim, não vamos entrar no mérito, mas o imposto não é levado para onde deveria ir no total, mas para não sofrer penalidade. Um exemplo prático disso é assim, quem vai começar lá no Simples Nacional vai pagar uma alíquota de 4% sobre a venda. Então, se você fizer lá uma venda de R$1.000, você vai pagar R$40 de imposto. Sim. Nessa venda que você pagou R$40, se você não emitir a nota fiscal e fizer a transação, quando eu digo transação é assim, você mandou na loja virtual, o cara foi lá e pagou no crédito, no débito, enfim, existe uma transação financeira. Certo. O Banco Central, ele é obrigado no sentido de legislação, a fornecer as informações de quanto cada CNPJ faz de transação financeira. Então, como que a Secretaria da Fazenda, como que a Receita Federal, como que os órgãos públicos, eles conseguem fiscalizar e pegar que você está sonegando? Porque existe uma origem da informação. Eles cruzam, né, os dados. Isso. A origem é a transação financeira. Você fez uma transação financeira, você tem que emitir a nota fiscal para pagar o imposto. Quando você deixa de emitir a nota fiscal, você está dizendo para o governo o seguinte, olha, eu fiz a transação financeira e não paguei o imposto, ou seja, não quero pagar, né? Porque emitir a nota não é pagar, depois chega a guia e aí, enfim, sim, você conclui o pagamento disso. E por que essa sonegação não compensa? O governo ele te fiscaliza por 5 anos. Hoje a gente tem uma média aí de 2 anos empresas já sendo autuadas, tá? Então, é muito rápido o sistema hoje, todo mundo é digital, até o governo virou digital. Então, o Banco Central informa que você faturou aí no ano, vamos dar um exemplo, R$200 mil. Então, você sonegou, você não pagou, você não emitiu a nota fiscal. Aparentemente está tudo tranquilo, você está sossegado, pensando que não está acontecendo nada. Porque você conseguiu levar o seu produto até o destino, né? De alguma maneira, você contratou aí um transporte, a pessoa pegou a mercadoria na sua loja e levou até o destinatário. Pô, legal, caiu o dinheiro na minha conta, não está acontecendo nada. Aí vem a regrinha dos 5 anos. Você vai ter que dormir 5 anos com essa dor de cabeça. Por quê? Todo o imposto, quando a gente gera, ele tem uma data de vencimento. Então, quando você fatura num mês, o Simples Nacional prevê que você tem que pagar esse imposto até o dia 20 do mês seguinte. Sim. Então, se eu faturei 1.000 e vou pagar a primeira alíquota do Simples Nacional, que é 4%, esses R$40 ele tem que ser pago até o dia 20. E aí passou. No próximo mês, multa. No próximo mês, juros. No próximo mês, juros. E aí, juros. Quando a Receita Federal te fiscaliza e ela verifica que houve uma sonegação, aí a fiscalização ela já te aplica uma multa em cima de tudo isso. Então, quer dizer, a gente costuma dizer que o valor vai dobrar. Então, tudo que você não pagou, uma hora você vai pagar. E aí esse valor é prejuízo, não compensa. Naquele mês, você prevê a mercadoria, que é o planejamento. Eu vou comprar um produto a X reais, então eu tenho que embutir aí o valor que eu comprei, o custo do imposto, o custo da operação. Então, tudo isso já tem que estar agregado no valor da mercadoria. E, obviamente, o imposto. O imposto. E aí, sim, o negócio começa a ficar vantajoso e até saudável. A gente costuma dizer que fica saudável. Sim. Fora isso, a sonegação, o que ela vai gerar? Ela vai te barrar as portas, porque vai chegar uma hora que o governo ele vai começar a notificar as operadoras de crédito que você não está pagando aquele imposto, né? Isso para quem emite a nota e não paga o imposto, porque existe a sonegação, ela é não emitir a nota fiscal, tá? Então a sonegação é quando você não emite a nota fiscal e aí você já praticou a sonegação. Quando você emite uma nota fiscal e você não paga aquele imposto que deveria ser pago, aí a gente fala que é um débito. Você ainda não está sonegando. O que a legislação prevê hoje? Que se isso continuar, ou seja, é uma palavrinha mais ou menos técnica, mas ela tem que ser usada porque a legislação é contumaz, é quando você costuma fazer aquilo com frequência. E aí você emite a nota e não paga o imposto, emite a nota e não paga o imposto, emite a nota e não paga o imposto, aí sim ela é também transformada em sonegação, tá?
E isso vai te fechar todas as portas, porque todo mundo vai saber que você está devendo e o CNPJ fica barrado e até o fornecedor passa aí a não te vender, porque ele sabe da informação que você não está pagando aquele imposto. Uhum, entendi. Nossa, eu não sabia Aqui, disso não, também não. aqui em São Paulo, o que que acontece? Já desde 2016, se não me falha a memória, a legislação ela prevê o seguinte: quando você deixa de pagar um imposto, o Estado ele coloca um aviso para todos os outros estados e até para ele mesmo, de que você está em débito com ele. E o Uhum, fornecedor, na hora de emitir uma nota fiscal para você, ele não consegue. A nota fiscal dele é barrada antes de ele emitir. caramba. É o que a gente fala de nota fiscal denegada. A nota fiscal ela tem estágios, então ela está em emissão, ela foi transmitida para o governo, ela foi autorizada pelo governo, então você está com essa nota fiscal legal. Entendi. Antes Nossa. da autorização, existe a possibilidade da denegação. O que é a denegação? É alguma coisa de problema na sua empresa. E eles barram o fornecedor e não você. Aí você nem, sua mercadoria não chega nem até você, né? Exatamente. Vai chegar uma hora que o governo vai travar você de comprar e não de vender. Uhum. Eu vou falar isso aqui agora, que é uma coisa muito importante. Aconteceu assim um caso muito específico de um cliente que nos procurou porque estava em uma outra contabilidade. Ele procurou uma orientação nossa, não Uhum. era o nosso cliente de carteira ativo, com a inscrição estadual, ou seja, com a ferramenta de poder vender bloqueada. A Secretaria da Fazenda começou agora a bloquear até a venda. Então, lá em 2016, mais ou menos, bloqueou o fornecedor de vender para você. Agora eles começaram a barrar a sua venda. Nossa. Você acorda, de repente, sua nota fiscal sai denegada. E aí você fala, por que eu não estou conseguindo vender? Aí a gente vai lá, acessa, verifica na Secretaria da Fazenda, tá lá, bloqueado por fiscalização. Nossa. Eles estão fechando de tudo quanto é jeito, né? É, e com o avanço da tecnologia, tudo essa parada, ainda mais a pessoa aqui que tá assistindo a aula, que vai estar vendendo online, né? Não tá vendendo em dinheiro, um negócio que o governo não tá Exatamente. teoricamente vendo. O governo tá vendo tudo. E as grandes empresas, igual eu tinha dito, né? Intermediadores de pagamento, tá cruzando, passando tudo também, emitindo as notas fiscais no seu nome, no seu CNPJ. Então, eu acredito que assim, são as regras do jogo. Tem que, gostando ou não, jogar, né? Tem que aceitar e jogar. O imposto não tem jeito, não tem como É, fugir dele, né? sim. O imposto ele foi criado justamente para o governo repassar isso para vários outros cenários. Então, ele é investido na saúde, ele é investido na criação de projetos. Então, a gente tem que pensar positivo, né? Tem que ter a É. mente positiva e, infelizmente, falar assim, mão, vamos pagar isso que para algum lugar bom está indo. É. Uhum. Mas é para isso. O imposto ele tem esse objetivo, né? O imposto não é tirar o dinheiro do empresário. O imposto é pegar uma parte disso E e dá pra investir em outros sociedade, né? locais da Uhum. sociedade. Exatamente. Perfeito, perfeito. Aí, o Júnior, pra gente terminar aqui, foi muito bom. Acho que todas as dúvidas iniciais que eu tinha, se eu tivesse tido essa aula aqui, teria sido muito boa. E se você quiser agora fazer o seu jabá aí, explicar como é que faz pra contratar vocês, assim, gente, eu recomendo demais o trabalho deles, porque igual eu falei, Obrigado. se fosse só o trabalho deles da consultoria que eu tenho, por exemplo, no WhatsApp, no e-mail, já valeria o preço que eu pago, que é muito baixo, inclusive, né? E mas tem todo o trabalho extra, né? A consultoria é só um pedaço ali que eles têm. E eles são sempre muito atenciosos e respondem muito rápido. E eu acho que, assim, para quem tá começando, esse tipo de ajuda de uma pessoa que tá na área, né, há tanto tempo, de tantas pessoas ali, um especialista em cada coisa, fiscal, tributário, não sei o quê, eu acho que é muito bom mesmo. Então, se você quiser agora falar um pouco de como faz, né? Eu vou deixar aqui, né, na descrição da aula o contato lá da ATC, mas o Júnior vai explicar um pouco melhor para vocês. Não, legal. Então, primeiramente, antes de fazer aqui o jabá, né, que nem você falou, quero agradecer o convite aqui, a participação, agradecer todos os elogios, que a gente trabalha realmente duro para que todo mundo fique satisfeito, né, que todos os nossos clientes fiquem satisfeitos, Uhum, porque, como eu falei no começo aqui da nossa aula, aqui do nosso bate-papo, o nosso objetivo é ser consultivo. Né? Então, eu já sou de uma geração que veio do papel. Então, eu conheci a nota fiscal de papel, eu conheci a operação de papel, fui para o digital, né? E aí
nessa fase, depois de um tempo, surgiu as tradicionais contabilidades online, né? E existe uma diferença, antes de fazer o jabá, eu quero deixar esse ponto de vista que a gente tem no mercado contábil, que é assim, existem contabilidades que são contabilidades de formalidade de geração de imposto, né? São contabilidades competentes, são amigos profissionais competentes, mas é o objetivo que ele tem. As contabilidades online, elas têm esse objetivo. Eu não digo esse objetivo assim, abrangente no total, que é pegar de uma forma totalmente mecânica, digitalizada, todas as suas informações e gerar imposto. Né? Eles não querem não é que eles não querem, eles não têm esse nicho de te orientar, de ser consultivo, de fazer esse bate-papo do que é melhor, do que é pior, de como você paga menos imposto, enfim. Eles só estão lá para operação, né? Para parte da emissão da nota fiscal mesmo, né? Exatamente. Eles estão para gerar a formalidade. A formalidade o que é? Cumprir as obrigações e gerar o imposto. Legal, esse é o papel deles. A gente sabe que cada um tem o seu espaço no mercado. A nossa contabilidade aí vem de uma tradição de longa data e a gente continuou no objetivo de fazer a contabilidade consultiva de uma forma digital. Então, o que a gente fez? A gente inovou, ao invés de ir para o lado da contabilidade online, e a gente gosta muito dessa parte consultiva, de orientar vocês, a gente transformou a nossa contabilidade tradicional em uma contabilidade consultiva digital. Ou seja, esse bate-papo físico aqui não tem como ser de uma forma hoje digital, né? Que também trouxe essa inovação, mas ele tem que existir. Para quem tem dúvida, alguém tem que responder. Sim. E não é robotizado, não é mecanizado. A nossa contabilidade ela tem o atendimento físico, os nossos consultores, colaboradores, todos estão lá fisicamente respondendo por WhatsApp, e-mail, telefone, fisicamente. E então esse é o nosso objetivo e saber que tem essa diferença. Para o MEI que está começando, para a pessoa que é simples nacional, existe um plano lá no escritório que a gente oferece. Então, assim, existe a orientação para o MEI tocar o barco sozinho, conseguir aí evoluir, porque realmente o MEI não é que ele não precise de uma contabilidade. Ele pode optar, porque ele não vai ter penalidade em não ter contador, né? Mas aí quando você vai para um Simples Nacional, que já tem um trabalho mensal, existe penalidade, a gente disponibiliza lá os planos. Por que eu falei do MEI aqui do plano, Pedro, para você entender? A legislação prevê que toda a contabilidade ela tem que ajudar o MEI, né? Então isso é uma obrigação que os contadores assumiram de ajudar vocês. No trabalho mensal, o nosso objetivo é planejamento. Então a gente fornece um plano para os MEIs mensal para que ele tenha planejamento. Como? A gente fornece uma plataforma digital de uma parceira aí muito conhecida. Não sei se posso fazer o jabá dela aqui, mas é muito conhecida a Conta Azul. Então a gente tem essa parceria com eles. Então, a gente, além de fornecer a consultoria tributária, ainda a gente fornece a consultoria financeira aí em cima da plataforma do Conta Azul, que é ajudar vocês a desenrolar tudo isso, emitir nota fiscal, controlar o financeiro, enfim. E aí você vai escolher o plano de acordo com a sua tributação. Hoje o escritório trabalha com plano para MEI, com plano para Simples Nacional e com plano para empresas fora do Simples, que são o regime normal. Só entrar em contato com a gente lá, com o time comercial, que você vai deixar o contato, que a gente vai marcar uma reunião e explicar como tudo isso funciona, qual é o preço, enfim, quanto custa o plano da contabilidade. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição da aula certinho os contatos, como que faz para entrar. E, bom, é isso, gente. Acho que o Júnior foi muito claro aqui e fica também a minha recomendação para vocês procurarem eles, né, para ver os preços e tudo mais. Quem sabe, às vezes vocês já têm um outro contador de confiança, né? O que não pode fazer é deixar de cumprir as obrigações, né? O importante é fazer com que você não gere penalidade, porque tudo é prejuízo. Esse é o importante. E o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é dirigir vocês aí para um caminho, né? Deixar vocês num caminho onde vocês não tenham nenhum tipo de prejuízo perante a formalidade do governo. Perfeito, perfeito. Bom, gente, foi essa conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vai ter aí o número aí da TC para vocês chamarem eles lá. E é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Beleza, pessoal. Obrigado. Boa noite.